livro da Revelação, chamado Apocalipse, no seu capítulo 3, a partir do versículo 7, a cidade de Filadélfia era uma cidade que era chamada Ásia Menor, que se localiza onde hoje é a Turquia. E essa cidade, como as outras 6, elas estão todas ali ao redor, elas são uma próxima das outras, E a cidade de Filadélfia, ela fica aproximadamente 50 quilômetros de Sardes e fica num vale. Então, essas cidades, elas eram ligadas por estradas. Então, todas elas tinham ligação uma com a outra. E a cidade de Filadélfia, ao contrário de muitas outras, ela não é uma cidade litorânea, mas ela é uma cidade interiorana. Ela está mais no interior. E vendo esse nome, Filadélfia, por que essa cidade se chamava Filadélfia na época? Naquela época, o rei da cidade, Pérgamo, que se chamava Átalo, fundou essa cidade e colocou o nome dela de Filadélfia. E diz a história, tem duas versões. Uma diz que, por causa do amor que ele tinha por seu irmão, ele colocou Filadélfia, que Filos significa amor e Delfos significa amizade, amor de irmão. Então era um amor fraternal. E tem outra versão da história que diz que ele se chamava Átalo Filadelfos, e aí ficou o nome de Filadélfia. Depois, essa cidade, aquela área toda da Turquia, ela é uma área de grande instabilidade geológica. Então é um lugar onde tem muito terremoto. E essa cidade foi criada no ano 140 a.C. e no ano 17 aproximadamente ela foi quase totalmente destruída por terremotos. Um principal disse que acabou com a cidade, mas depois outros secundários também sempre abalou as estruturas daquela cidade. Então ela foi destruída e hoje existe outra cidade, não chama-se mais Filadélfia, naquele mesmo lugar que onde hoje é a Turquia. Na época também, essa cidade era uma grande produtora de vinho, uva, tinha uma grande plantação de videiras, e ali a produção de vinho era muito grande. E como ali toda a região era uma área de cultura grega, eles adoravam o deus pagão Dionísio, que é o deus do vinho. Então aquela cidade estava toda tomada por cultos pagãos. Eles se embriagavam e adoravam ao deus Dionísio, deus grego. 4 coisas o Senhor disse sobre a igreja de Filadélfia. 4 coisas principais. Jesus falou assim: sei as tuas obras. Sei as tuas obras. O que Jesus estava falando ali para eles? Sei as tuas obras. Às vezes nós ficamos muito preocupados, a maioria de nós, muitas vezes, eu tenho que fazer alguma coisa na igreja. Eu tenho vontade de pregar, eu tenho vontade de fazer isso, fazer aquilo. E nós sabemos que a igreja, a instituição, a igreja, ocupa poucos cargos que são de evidência. Mas muita gente pensa que para fazer alguma coisa na igreja tem que estar aqui na frente. E primeiro de tudo, eu vou dizer uma coisa para você. Quando Jesus falou assim para eles: sei as tuas obras, nem a instituição igreja existia. A igreja, como nós conhecemos hoje, que nós chamamos de igreja, que é um prédio como esse aqui, com CNPJ, politicamente
aproximadamente, essa visão de João foi no ano 95, 97. Então, a instituição igreja apareceu muito tempo depois. Mas Jesus está falando aqui, igreja de Filadélfia. Igreja é o ajuntamento do povo de Deus. Onde quer que seja, é a eclésia. Eclésia, o ajuntamento. Aqui, igreja de Filadélfia. Os crentes em Jesus que vivem na cidade de Filadélfia. Não existia templo como o que nós conhecemos hoje. A construção de templos veio muito tempo depois, como eu disse, foi a partir do século IV. Então, sem as tuas obras, Jesus conhecia o que cada um fazia, onde quer que fosse. Para você fazer alguma coisa para Deus, não precisa ser no templo de Deus. Pode ser também, mas você pode fazer na sua casa. Você pode fazer onde você trabalha. Você pode fazer onde você estuda. Você pode fazer na rua, em qualquer lugar. Essas são as obras que o Senhor requer de nós e espera que venhamos a fazer. Porque se você ficar esperando, eu quero fazer na igreja, no templo, às vezes, meu irmão, sinto muito, mas às vezes não vai ter uma oportunidade. Mas se você quiser ter boas obras diante de Deus, você pode fazer em qualquer lugar. Você pode fazer uma boa obra para Cristo em qualquer lugar, onde quer que você vá. E aí Jesus vai falar: eu sei as tuas obras. Às vezes na igreja, no templo, como nós conhecemos hoje, tem gente que não aparece, mas faz muita coisa para Deus. Faz muita coisa. Às vezes as pessoas ficam só nos bastidores, mas sem o trabalho dela, um evento, por exemplo, não aconteceria. A limpeza do prédio não aconteceria. E vários outros fatores. Então, Jesus disse: eu conheço as tuas obras. Eles estavam falando assim: eu sei o que você faz na sua casa, eu sei o que você faz na escola, eu sei o que você faz no seu serviço, eu sei o que você faz na rua. Coisa linda que Jesus falou aqui: eu sei as tuas obras. Amém. E essas obras e tudo que venhamos a fazer é fruto de amor. Tudo que eu faço, que você faz, vai ser pesado na balança. O motivo de tudo, qual é? É o amor. Você fez com amor ou você fez por outro motivo? Então, os frutos do amor é que vão fazer com que eu e você venhamos a ter boas obras diante de Deus. Jesus falou a segunda coisa: você tem pouca força. Olha só, Jesus olha para a gente e sabe se somos fortes ou se não, se temos pouca força ou se temos muita força. E ele disse para a igreja de Filadélfia que foi irrepreensível: você tem pouca força. Sabe o que é pouca força? Você está diante do seu inimigo, mas você não desiste, você não corre na luta, você luta e vai até o fim, mesmo tendo pouca força. Você não retrocede, você não corre para trás, você não fica olhando para o passado, olhando para trás, para as coisas que te aconteceram, mas você segue adiante, olhando para o alto, que é o Senhor Jesus. Amém, glória a Deus. Você tem pouca força, diz o Senhor para a igreja de Filadélfia, mas você não desistiu, você lutou e foi até o fim. Terceira coisa que o Senhor diz para a igreja de Filadélfia: guardaste a minha palavra. Guardaste a minha palavra. O que é guardar a palavra de Deus? É ser obediente. Aquele que obedece está guardando a palavra de Deus. Quando eu guardo o que está escrito aqui na palavra de Deus, eu estou obedecendo. E quando eu obedeço, o Senhor olha com outros olhos para a gente. Sabe disso? Filho obediente. Quando o seu filho, quem tem filho sabe,
Se você tem um filho, você fala com ele, ele te obedece, aquilo enche seu coração de alegria, enche de alegria. Fala, gente, eu falei uma vez para ele me obedeceu. Então Jesus falou assim: guardaste a minha palavra, você foi obediente. Diante de cultos pagãos, diante de tudo que não me agradava, você obedeceu a minha palavra. Você se manteve obediente àquilo que eu coloquei aqui na minha palavra que era para você fazer. E a quarta coisa que Jesus falou da igreja de Filadélfia: não negaste o meu nome. Não negaste o meu nome. O que é não negar o nome de Jesus? É onde quer que você vá, fazendo aquilo que seja o que for, as pessoas veem o Senhor Jesus na nossa vida. Eu posso ir em qualquer lugar, eu posso fazer qualquer coisa, que vão ver o Senhor Jesus na minha vida. Isso é não negar o meu nome. E as recompensas? Jesus tem recompensa para aqueles que são fiéis. E Jesus falou assim para a igreja de Filadélfia: uma porta aberta e ninguém pode fechar. Coloquei diante de ti uma porta aberta e ninguém pode fechar essa porta. De que Jesus está falando aqui? Do reino dos céus, do reino de Deus. Irmão, uma coisa maravilhosa é você ter a porta aberta para qualquer momento que você orar, a sua oração subir diante de Deus. Quando Deus abre a porta do céu para você, você ora, Deus ouve e responde. Você ora, você pede, Deus ouve e responde. Isso é porta aberta. Glória a Deus. Maravilha de Deus isso. Aleluia. É um privilégio muito grande. Outra recompensa que Jesus falou aqui: seus inimigos serão humilhados. Aqueles da sinagoga de Satanás que nós lemos, aqueles que mentem, são mentirosos, são da sinagoga de Satanás. Muitas vezes somos perseguidos. A igreja nessa época aqui foi perseguida. Durante toda a história a igreja foi perseguida. Mas Jesus falou aqui, os seus inimigos serão humilhados. Todo aquele que te persegue, irmão, Deus vai fazer ele ver que você é filho de Deus e vai te exaltar diante dos seus inimigos. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Outra promessa que o Senhor falou para a igreja de Filadélfia: te guardarei da hora da tentação. Te guardarei da hora da tentação. Todo mundo sabe que durante toda a história é esperado o arrebatamento do Senhor. É disso que Jesus está falando aqui. Te guardarei da hora da tentação. No arrebatamento, grande tormenta virá sobre a terra. Grande tormenta. Diz que nunca se viu igual. Tamanho sofrimento que vai existir aqui. Mas a igreja do Senhor não estará aqui mais. É isso que Jesus está falando aqui. Te guardarei da hora da tentação. Enquanto o mundo, a igreja, no estalar de Deus, vai estar na glória de Deus. Glória a Deus. Amém. Lá no Bema, que é a distribuição dos galardões. E aí depois, no final dos 7 anos, a igreja vai descer com Cristo para reinar sobre a terra. Aleluia. Glória a Deus. E a última recompensa que diz aqui: se tornará coluna no templo de Deus. Lembra das colunas que eu falei antes? Dos terremotos? Coluna aqui nessa terra, irmão, dá uma bala sísmica, cai tudo. Os prédios, pode ser mais lindo que seja, se der um tremor de terra muito forte, vai tudo pro chão. Essas colunas caem, mas as colunas do templo de Deus permanecerão para sempre. E é isso que Deus vai fazer aqui, se tornará coluna
e ficará para sempre. Glória a Deus. E receberá o nome de Deus e o nome da cidade de Deus. Aqui o Senhor está falando de comunhão e de propriedade. Vocês serão minha propriedade, meu povo escolhido, aqueles que eu chamei e aceitaram o meu chamado. Vocês nunca mais sairão de perto de mim, vocês vão ficar comigo para todo sempre. Aleluia. Essa é a igreja de Filadélfia. Irmãos, as igrejas do Apocalipse, todas elas mostram um tempo da igreja na terra. Os sete tempos da igreja na terra. A igreja de Filadélfia é a igreja do arrebatamento. É essa que vai subir. É essa igreja que vai subir. Não, sem repreensão. Tudo que Jesus falou dela é coisa boa. É uma igreja irrepreensível, que estava santa, pura, imaculada diante de Deus. Tudo que Jesus falou aqui, você diante da tribulação perseverou, você não negou o meu nome, você não se fez de forte, você reconheceu a sua fraqueza, mas a sua força era eu em você. É essa igreja que vai subir, a igreja que tem amor pelos irmãos, a igreja que cuida, a igreja que trata, a igreja que ajuda, a igreja que ama. Glória a Deus. A igreja de Filadélfia, a igreja do arrebatamento. Que naquele dia, se nós ainda estivermos aqui, sejamos reconhecidos como a igreja de Filadélfia. Glória a Deus. Porque quando o Senhor aparecer nos ares, é a igreja de Filadélfia que vai subir. É a igreja do amor fraternal. É essa que vai para a glória de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a ti.